Hoje é dia de história. No vídeo de hoje vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Antes de começar o assunto, lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de história do ensino fundamental e do ensino médio. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, colabore com o canal por meio do botão Valeu. A Primeira Guerra Mundial foi um grande conflito militar global ocorrido entre 28 de julho de 1914 e 11 de novembro de 1918, o que levou muitos países a entrarem em guerra. 4 fatores principais contribuíram para o início do conflito. Número 1. Disputas imperialistas. A partir do século XIX, os países europeus buscavam conquistar territórios na África e na Ásia, visando matéria-prima e mercados para seus produtos. Os principais competidores eram Reino Unido, França, Alemanha, Bélgica, Itália, Portugal e Espanha. Essas disputas surgiram pelo controle dos mercados e pela concorrência econômica, pois cada potência desejava dominar os melhores territórios e prejudicar seus rivais. Número 2. Disputas nacionalistas. Muitos países da Europa buscavam unificar povos com culturas semelhantes em um único território, gerando conflitos. Alguns exemplos são pan-eslavismo. É a ideia de unir todos os povos eslavos da Europa Oriental, como russos, sérvios e croatas, em uma grande coalizão. A Rússia e a Sérvia apoiavam essa ideia. Pan-germanismo é a ideia do território alemão de unir todos os povos de origem germânica na Europa Central, ampliando seu território. Revanchismo francês. Era o desejo da França de recuperar a região da Alsácia-Lorena, perdido para a Alemanha depois de um conflito que acabou em 1871. Número 3. Corrida armamentista. Com o risco de guerra, as potências europeias começaram a ampliar suas forças militares por meio do serviço militar obrigatório e do aumento da produção de armas. Esse período ficou conhecido como Paz Armada. Pois, embora não houvesse um conflito ocorrendo naquele momento, os países se preparavam para uma possível guerra. Além disso, os governos fortaleceram a comunicação e a propaganda utilizando cinema, megafones, telefonia e telégrafo para divulgar suas versões dos fatos, muitas vezes baseadas em notícias falsas. Esses meios tornaram-se ferramentas importantes durante o conflito. Número 4. Políticas de aliança. A partir de 1907, as potências europeias formaram alianças, dividindo a Europa em 2 blocos principais. Um bloco era a Tríplice Aliança, composto inicialmente por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, com apoio de turcos e búlgaros. O outro bloco era a Tríplice Entente, formado por França, Reino Unido e Rússia, com apoio de sérvios, belgas, gregos e romenos. Durante a Primeira Guerra Mundial, algumas potências mudaram de lado, como a Itália, que se juntou ao bloco da Tríplice Entente em 1915 após promessas de ganhos territoriais. Qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, ou seja, o evento que desencadeou a guerra? O estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em 28 de junho de 1914. Francisco Ferdinando era herdeiro do trono da Áustria. Essa fatalidade ocorreu na cidade de Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, que estava sob o controle do Império Austro-Húngaro. O autor do crime foi o estudante nacionalista sérvio Gavrilo Princip, que atirou no arquiduque e em sua esposa Sofia. Após o assassinato, a Áustria declarou guerra à Sérvia. Em pouco tempo, as potências da Tríplice Entente e da Tríplice Aliança entraram em conflito, iniciando a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi marcada por 3 fases principais. A primeira fase, de 1914 a 1915, foi marcada pela movimentação das forças em confronto. Os alemães iniciaram a guerra colocando em prática o Plano Schlieffen, que tinha como objetivo dominar rapidamente a Bélgica para atacar a França e impedir que os franceses reorganizassem suas defesas. A ideia era derrotar a França na frente ocidental e, em seguida, concentrar forças na frente oriental contra a Rússia. No entanto, os franceses, com o apoio dos ingleses, conseguiram barrar o avanço dos alemães sobre Paris. Segunda fase, de 1915 a 1917. Essa fase foi caracterizada pela Guerra de Trincheiras.
As linhas de trincheiras começaram a surgir em setembro de 1914, quando os alemães, após invadir a França, foram barrados nas proximidades de Paris. Para proteger o território conquistado, os alemães cavaram valas ao longo da linha de combate. A Tríplice Entente, ao perceber a estratégia alemã, também começou a construir seus próprios abrigos. Em poucos meses, as trincheiras se estenderam por mais de 600 quilômetros, da Suíça até o litoral norte da França. Os combatentes ficavam separados por uma faixa de lama conhecida como Terra de Ninguém, com menos de 300 metros de distância. A vida nas trincheiras tornou-se uma experiência de miséria, coragem e horror, marcado por condições extremas. Um exemplo emblemático dessa fase foi a Batalha de Somme, de 1916, que resultou em mais de 1 milhão de combatentes mortos e feridos, sendo considerada uma das mais sangrentas da guerra. É importante lembrar que durante a Primeira Guerra Mundial, novas tecnologias transformaram a forma como as batalhas eram travadas. Algumas das principais inovações foram metralhadoras, tanques de guerra, aviões, submarinos e armas químicas. Terceira fase, de 1917 a 1918. Essa fase foi marcada pela saída da Rússia da guerra e pela entrada dos Estados Unidos. Na frente ocidental, a guerra de trincheiras permanecia intensa, enquanto na frente oriental, as tropas alemãs derrotavam pesadamente as forças russas. Embora numerosas, as tropas russas eram compostas em sua maioria por camponeses mal treinados e mal equipados. Em novembro de 1917, a Revolução Russa levou ao poder um governo socialista, que, atendendo os apelos populares, decidiu retirar o país da guerra. Em março de 1918, a Rússia assinou o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha, permitindo que os alemães concentrassem suas forças na frente ocidental. Os Estados Unidos, inicialmente neutros, ajudavam os países da Entente, enviando dinheiro, armas e outros suprimentos. Entretanto, ataques de submarinos alemães a navios americanos que transportavam suprimentos para os aliados levaram os Estados Unidos a declarar guerra à Alemanha em abril de 1917. Com cerca de 1,5 milhão de soldados, os Estados Unidos fortaleceram a Tríplice Entente, ajudando a virar o jogo contra as forças da Alemanha. É importante lembrar que o Brasil também entrou na guerra em 1917, após o submarino alemão bombardear o navio mercante brasileiro, que transportava café próximo à costa francesa, resultando na morte de 3 tripulantes. Após várias vitórias, os exércitos da Entente forçaram os alemães a recuar. Em 9 de novembro de 1918, o imperador Guilherme II abdicou do trono e, 2 dias depois, uma delegação do novo governo assinou a rendição da Alemanha, marcando o fim da guerra. Consequências da Primeira Guerra Mundial. A guerra causou transformações profundas no mapa político e econômico do mundo, como desaparecimento de impérios. Os impérios otomano e austro-húngaro deixaram de existir. Tratado de Versalhes. A Alemanha foi considerada a principal responsável pela guerra. O tratado impôs condições severas como devolver a Alsácia-Lorena à França, pagar pesadas indenizações aos países vencedores, perder seus territórios coloniais e ceder à Polônia uma faixa de terra que garantisse acesso ao mar. A Europa ficou devastada com fábricas, casas e toda a infraestrutura destruídas. A guerra deixou 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, além de provocar fome e doenças. Governos impuseram racionamento de alimentos e muitos produtos só estavam disponíveis no mercado clandestino a preços altíssimos. Lembre-se que no link na descrição há slides, apostilas e atividades de todo o conteúdo de história do ensino fundamental e do ensino médio. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, colabore com o canal por meio do botão Valeu!